Agosto de 2023 com ela. Laís Florencio. Bom dia, Laís. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Começo esses destaques com as informações mais leves, porque hoje nós temos informações bem polêmicas para tratar por aqui. Olha só. Uma obra da Adutora do Agreste deve ser iniciada na próxima segunda-feira. Ela é um avanço de mais uma etapa, da primeira fase dessa obra. E nesta etapa vão ser realizadas as interligações das tubulações que partem da barragem de Ipojuca, em Arco Verde, para a Adutora do Mochotó, em Pesqueira. Com isso, a expectativa é que nos próximos meses a oferta de água em Pesqueira, Alagoinha, Sanharó, Belo Jardim, São Bento, Tacaimbó, São Caetano e Caruaru melhorem. Nesse período de obras, apenas vai ter uma modificação no abastecimento em Pesqueira. As outras cidades continuam normalmente. Para quem quiser entender que modificação é essa, só acessar o site da Rádio Cidade. Daqui a pouquinho essas informações vão estar por lá. Outra novidade que a gente também trouxe aqui no Jornal da Cidade é sobre cursos gratuitos do Senai. Pois é, as inscrições são para 5 cursos de qualificação. Somam 150 vagas e contam com as modalidades presenciais e ensino à distância. O preenchimento das vagas será feito por ordem de inscrição. As inscrições estão abertas para os cursos de operador de computador, assistência de logística, operador de microcomputador, esse é EAD, assim como controlador e programador de produção e assistente de controle de qualidade. Então, ficou interessado? Olha só, as inscrições são feitas diante da apresentação da cópia do RG ou CPF ou da habilitação, também cópias de comprovantes de escolaridade e residência atualizados da pessoa que ficou interessada em participar. E também é preciso apresentar uma autodeclaração de baixa renda. Tudo isso na unidade do Senai, aqui em Caruaru, na rua João Gomes Pontes, número 166, no bairro Kennedy. Então, ficou interessado, fica atento aí. Agora, Renata, a gente parte para os assuntos mais polêmicos. O primeiro, é que uma decisão da Justiça chamou muita atenção. Porque, olha só, 2 mulheres começaram a discutir em um condomínio aqui no Brasil. A cidade não foi divulgada. O que é que acontece? Essas mulheres levaram essa discussão para o WhatsApp e depois presencialmente, porque uma delas foi traída. Exatamente. O marido dela ficou com essa outra mulher e as agressões começaram no WhatsApp, depois partiram para serem presenciais e até o filho da mulher de 14 anos chegou a ser ameaçado. Com isso, o caso foi levado para a justiça e agora a mulher que iniciou as agressões deve pagar R$10 mil à outra só por danos morais por conta dessas agressões via WhatsApp. É uma história para a gente ficar atento aí, porque às vezes a gente acha que não vai dar em nada, a discussão nas redes sociais, mas internet não é mais terra sem lei, tá bom? E olha, Renata, um assunto que chamou muita atenção ontem, aqui em Caruaru, diz respeito a 2 casos envolvendo ônibus escolares. O primeiro aconteceu em São Domingos, que é um distrito de Brejo da Madre Deus. Imagens flagraram estudantes sendo levados na carroceria de uma caminhonete, semelhante a um pau de arara, Renata. As imagens chocaram, principalmente por a gente saber que não é o veículo adequado para transportar esses estudantes. Nós fomos em busca de explicações sobre o que aconteceu e a Prefeitura de Brejo da Madre Deus enviou uma nota para a gente dizendo o seguinte, que o que foi que aconteceu? Esses estudantes eram transportados em um Toyota, que é considerado um transporte irregular. Só que esse Toyota quebrou, o motorista não conseguiu se comunicar com a Secretaria de Educação, ia passando na caminhonete de um conhecido dele, ele colocou os estudantes em cima dessa caminhonete e eles foram levados para a escola. Segundo a nota que a Prefeitura de Brejo da Madre Deus mandou, eles ressaltaram que não autorizaram a transferência dos estudantes para esse veículo e que a Secretaria de Educação não estava ciente dessa situação emergencial no momento do ocorrido. E caso o motorista tivesse conseguido entrar em contato, as providências para a substituição do transporte seriam tomadas de forma imediata. Quando esse esclarecimento chegou, a gente questionou, mas eles não são transportados em ônibus, já que a nota diz que a frota da prefeitura tem 33 transportes licitados.
foi que a gente teve de explicação aí da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus? É que como as localidades são de difícil acesso, alguns Toyotas são licitados para levar os estudantes nas escolas. Mas aí choca com o que tem no Código de Trânsito brasileiro. Porque o que é que acontece? Lá, nesse código, tem várias especificações de como deve ser, né, um transporte para estudantes. E entre os requisitos para que esse transporte aconteça, Renata, é que ele deve ter cintos de segurança em número igual à lotação. O que a gente sabe que não tem nos Toyotas, principalmente naquela parte de trás, né, que a gente às vezes chama de cozinha. Ali não tem cinto de segurança. E existem outras especificações, outros requisitos que não eram preenchidos. Ô, Laís, Oi, Renata. o que a gente não entende é que como um transporte clandestino, irregular, pode passar por licitação para rodar em prefeitura. Exatamente. Não justifica, Renata, dizer que a estrada é de difícil acesso, né? Porque a gente sabe, aqui em Caruaru a gente também tem lugares com uma dificuldade de acesso e os ônibus passam normalmente em outros municípios. Só é a prefeitura garantir uma estrada, tá passando a máquina, Exatamente. fazendo a manutenção dela, deixar ela bonitinha, que passa assim. É um transporte que não oferece nenhum tipo de segurança para ninguém, quanto mais para estudante. Justamente. E assim, Renata, a gente entrou em contato com o Ministério Público, né, e a gente ainda não obteve uma resposta, porque a gente sabe que o Ministério Público de Pernambuco, ele acompanha essa situação dos ônibus escolares, assim como o TCE e várias outras entidades. Porque a gente quer saber, eles podem fazer isso justamente por isso que você disse, porque é um tipo de transporte que não oferece segurança para ninguém. Né? A gente lamenta muito que os estudantes lá em São Domingos estejam passando por isso, né, Renata? E a gente vai seguir cobrando, né, uma explicação desse caso para até reverter a situação e conseguir aí um ônibus para esses estudantes, certo? Agora, outra história que ainda envolve transporte escolar, essa foi aqui em Caruaru, muito mais chocante, viu? Um ônibus escolar teria sido roubado ou utilizado, a gente ainda não sabe explicar, vou dizer por quê daqui a pouco, por 5 pessoas para praticar assalto aqui em Caruaru. Esse transporte foi recolhido ontem, 5 pessoas foram presas, entre elas uma mulher, né, uma mulher de 28 anos e 4 homens de idade de 24, 30, 33 e 40 anos. Esse ônibus não foi uma vez, mais de uma vez, estava praticando assaltos aqui na cidade de Caruaru. E ontem, né, após denúncias, foi recolhido e foi verificado que esse era um ônibus, tá, de transporte escolar. Ele tem lá, ele está pintado com a faixa escolar. O que não se sabe ainda, Renata, é como a pessoa que estava dirigindo o ônibus teve acesso, se essa pessoa era o motorista, né, porque tem essa possibilidade também dessa pessoa ser o motorista aqui nos horários normais, quando não era feita a prática do crime, se era ele que estava dirigindo, e de quem é esse ônibus, porque a gente sabe em alguns casos que o ônibus a gente sabe que atendia uma escola estadual, tá? Mas a gente sabe que em alguns casos a prefeitura cede alguns ônibus para transportar estudantes do governo de Pernambuco também. A gente foi atrás de algumas notas, né, algumas respostas, e olha só. A Polícia Civil informou que está investigando o caso. Por meio de nota, a Secretaria de Educação de Caruaru informou que o ônibus da matéria, né, desse caso em questão, não faz parte da frota de ônibus escolar atendido pela rede municipal. O transporte escolar de rede municipal atende às escolas públicas dos seguintes lugares do governo do estado: Adélia Leal, Felisberto de Carvalho, Irmã Sônia, Jesuína Pereira, Nelson Barbalho, Nicanor e Vicente de Monteiro, certo? Então, nós fomos atrás da Secretaria de Educação, já que a prefeitura daqui disse que não estava responsável por esse ônibus. A nota que chegou da Secretaria Estadual de Educação foi só dizendo que, de forma imediata, foi providenciado outro ônibus junto à empresa terceirizada para realizar o transporte dos estudantes, garantindo o acesso de todos à escola, sem prejuízo ao calendário escolar. Mas não explicaram de quem era a responsabilidade desse ônibus, quem estava dirigindo, como tiveram acesso, né? Porque tanto o ônibus podia estar no meio da rua, o ônibus podia estar num estacionamento, a gente ainda não sabe. Mais uma vez a gente cobrou isso do governo do estado, né? Essas explicações, né? E, por exemplo, falei agora com o assessor que eu tinha falado ontem, ele já me passou para uma outra pessoa, para que a gente possa começar a apuração toda de novo, né?
A gente está cobrando explicações porque é o mínimo que o governo do estado, né, e todas as pessoas envolvidas podem fornecer, não é mesmo, Renata? Laís, que complicado, né? A gente, primeiro para descobrir de quem era esse ônibus, Pois né? é. Aí ficou certo que era de responsabilidade do governo do estado. Aí a resposta, não, a gente já mandou o ônibus para substituir. Não, mas calma, isso aí é o mínimo que deve ser feito. Mas como é que esse ônibus foi levado? Onde é que esse ônibus estava? Quem era responsável por esse ônibus? Como o Mário falava no cafezinho, não é qualquer pessoa que dirige um ônibus. Pois é, como é que estavam cometendo assaltos com o ônibus? Quem deu falta desse ônibus? Quando chegou para levar os meninos na escola, o ônibus não estava? Esse ônibus fica estacionado no meio da rua, em qualquer canto? Esse ônibus estava encostado em algum lugar, estava sem rodar? Enfim, a gente está esperando essas respostas, né? Pois é, a gente vai seguir acompanhando, né? Agora eu vou tentar falar com essa nova pessoa da Secretaria de Educação, da parte de comunicação da pasta, né? Para saber se eles conseguiram apurar essas informações adicionais que nós solicitamos, tá? E assim como o caso de Brejo, a gente vai continuar acompanhando para trazer durante a nossa programação, Renata. Eu lembro a todos que o Jornal da Cidade é de segunda a sexta, 7 horas da manhã, comigo com o Rodrigo Miranda, e eu volto segunda-feira com mais novidades. Obrigada, Laís, pelas informações. A gente está esperando